quer dizer, conforme ele vai caminhando pelas ruas, ele vai sendo interpelado. A reputação dele está se expandindo, né? As pessoas estão tomando conhecimento das coisas que ele está fazendo, de interagir com os diversos cenários, com as diversas etapas que o caminho lhe propõe, né? Então, quando você caminha, você sai e vai até o centro da cidade, você vai encontrar todo tipo de pessoa, pessoa bem vestida, pessoa mal vestida, pessoa que vai te estender a mão te pedindo uma esmola, pessoa que vai querer te vender um badulac no metrô, né, que é proibido, que é ilícito no caso, né? Pessoa que vai te pedir informação, pessoa que vai querer te vender alguma coisa, pessoa que vai te entregar um papel de uma propaganda ou um papel, de repente, de um discurso religioso para dizer que ele conta com a sua presença na sua assembleia no próximo final de semana. Né? Então, a vida é feita de um caminhar, e o caminhar te proporciona vários cenários, vários desafios, e sempre a possibilidade de encontrar os diversos tipos de pessoa nas mais diversas situações. Tá? Então, Jesus vai interagindo com as pessoas e prestem atenção. Eu falei a semana passada de um esquema da teologia pastoral, né? Que era o serviço, o diálogo, o anúncio e o testemunho, né? Gente, o mínimo que eu vou esperar, eu digo eu, mas eu falo assim, o mínimo que qualquer pessoa de bom senso, até vocês entre vocês mesmos, o mínimo que a gente vai esperar é que você tenha pelo menos a palavra, né? A palavra no seu coração, a palavra na ponta da língua, porque é um testemunho. Você não está participando semanalmente, todos os encontros de teologia, meramente porque você não tem o que fazer. Provavelmente vocês têm outras coisas para fazer na vida de vocês, mas vocês estão dando um voto de confiança para serem nutridos, né, para serem fecundados, para obterem esclarecimento de uma mensagem que vocês julgam importante para a vida de vocês. E aí Jesus fala: de graça recebestes, de graça dais. O próprio caminhar, a própria interpelação das realidades humanas, muitas vezes vai exigir de vocês esse testemunho, esse serviço, esse diálogo, esse anúncio, né? Esse testemunho, esse gesto concreto. E aí, com esses sinais, né? E os sinais eles vêm desde o seu interesse pelo estudo, pelo aprofundamento do estudo da Bíblia, da teologia, a sua dedicação, a forma que você opta, né? Deixa de fazer outras coisas para se dedicar a esse momento, já são sinais concretos de que a sua consciência está mudando, né? O seu grau de compreensão, o seu grau de responsabilidade, o seu grau de maturação ele está se demonstrando, ele está se revelando, né? Ele está se tornando mais consistente. Né? E aí vem aquela história, conforme a vida vai exigindo de você uma ação, uma atitude, uma resposta, você já não tem como se omitir, né? Porque você sabe que a sua consciência está bem formada, a sua consciência está bem alimentada. Né? Então, você é um sinal da presença do reino de Deus no mundo. Tá? No início você vai progredindo, começa com uma baixa luminosidade, uma baixa frequência, mas conforme você vai crescendo na palavra, o seu sinal, né, a sua sinalização, o seu jeito de ser no mundo, ele está apontando para as pessoas que você é diferente. Você é um sinal de contradição. Os usos e costumes da sociedade, eles têm uma contradição em relação a você. Aquela velha história, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Você não anda atrás do trio elétrico, você não precisa da moda, você não precisa da ideologia. É bom você compreender a linguagem dessas coisas. Por que, que as pessoas na cultura se comportam de tal maneira? Né? Por que, que as exigências do tempo presente, principalmente no campo da economia, no campo sanitário hoje em dia, com a questão da pandemia, ela exigiu uma mudança de comportamento das pessoas, né? Cerceou meio que a liberdade das pessoas. Mas você precisa entender essas coisas para você ter dentro de si uma concepção, um conceito de como está a sociedade, né? De como a sociedade se comporta. Por isso que a gente fala, estudar não é só adquirir conhecimento, que é importante, mas é você estabelecer uma leitura mais sensível, mais inteligente da realidade.
Porque senão o que acontece? Você vai ler a Bíblia e aí conforme você vê as coisas que acontecem na sociedade, você já vai apelar para o julgamento. Você já vai julgar, condenar e executar todo mundo. Não, lembre-se que um imperativo da Sagrada Escritura é a misericórdia, coisa que a sociedade não gosta de ouvir falar. Né? A pessoa errou, ela tem que ser punida, né? A pessoa tem que ser execrada, a pessoa tem que ser penalizada, pena de morte nela. Né? Lógico, ela tem que sofrer as consequências da lei, porque a lei não é estéril, a lei existe para pautar a liberdade dos homens. Mas você, como um homem de fé, uma pessoa que é nutrida de uma realidade sobrenatural, de uma mensagem sobrenatural, você tem que levar em consideração também a questão da misericórdia. Nós vimos a semana passada a Sagrada Escritura falando: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia, ela perpassa a Sagrada Escritura desde sempre. Tá? Porque Deus não quer o mal do homem, ele não quer aniquilar o homem. Ele quer que o homem ele progrida, né? Na lei da graça, na lei do amor, na lei da fraternidade, da comunhão entre as pessoas. E a misericórdia, ela é um elemento que é exigido muitas vezes da gente, né? Traduzindo como, sei lá, tolerância, paciência, a capacidade de suportar uma ofensa, né? A misericórdia é um imperativo evangélico, tá? Imperativo quer dizer, você vai seguir Jesus, se você vai se afirmar como cristão, você tem que pautar a sua vida, entre outras coisas, pela dimensão da misericórdia. Tá? Quando você vai estudar na própria teologia sistemática e tudo mais, né? Por exemplo, você vai estudar o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico ele tem lá as leis, os artigos, né? As sanções, penalidades da Igreja. Fala da questão dos ministérios ordenados, da legislação para sacramentos, legislação para administração do templo, né? Das propriedades da Igreja e tudo mais. Mas ele sempre fala, apesar de ser um código legislativo, um código jurídico, né, eclesiástico, né, você tem que enxergar nele também a questão da misericórdia. Né? Você tem que ver nele, ele não vai ficar falando um discurso da misericórdia, evidentemente, porque a linguagem dele é toda jurídica, né? Mas na hora de aplicar, na hora de tratar, você tem que levar em consideração a misericórdia, porque o Evangelho te apresenta Jesus, te apresenta a mensagem dele, e ele era aquele que sentia compaixão das pessoas errantes, das pessoas que agiam de forma errada. Né? Então, o comportamento de Jesus, né, através das curas, através do diálogo com as pessoas, né, a famosa sentença que ele dava, né, olha, não peques mais, vai em paz, né, a tua fé te salvou. Ele é esse discurso misericordioso que não fica apontando, jogando na cara da pessoa o erro dela. Então, esse é um sinal que ele exerceu muito bem, caminhando, né, conhecendo as realidades, que as pessoas reconheceram nele. Falávamos muito da reputação, né? Então, quer dizer, ele nos ensina a lei de um modo novo, né? Ele não fica apontando o dedo na nossa cara. Então, é um sinal de que uma novidade está acontecendo, né? E se aconteceu com ele, se ele conseguiu implantar isso e você assumiu hoje, 2000 anos depois, é sinal que existe um outro mundo possível. É sinal que existe uma nova sociedade possível. É sinal estabelecer características do reino do céu no aqui, agora, nesse já. Né? Mas esses sinais eles só aparentam conforme a gente se compromete e tem a coragem, a ousadia, a criatividade de colocá-los em prática. Tá? Então, enfim, a gente estabelece no estudo de Mateus essa parte toda conceitual da moral cristã. Né? Eu dou adesão de fé a Jesus Cristo, então eu preciso ouvir o que ele me diz, eu preciso compreender cada elemento, né, daquilo que ele me diz, né? Eu tenho que ver que muitas das coisas que ele está me falando estão em contradição aos usos e costumes da sociedade. Né? A sociedade manda punir, a lei do talião manda você se vingar na mesma intensidade com o mal que lhe foi feito, e agora ele está pedindo misericórdia, né? Ele está pedindo não sacrifício, ele está pedindo um olhar sensível, né, sobre a pessoa que errou. Lembra a semana passada? Muitos de vocês acabaram o encontro, a semana retrasada, né? O encontro provavelmente foram almoçar rangendo os dentes, né?
quando ele falou que graça tem você amar quem te ama, você rezar por quem gosta de você, por quem reza por você. Isso aí, ele falou, até os pecadores fazem isso. Eles formam comunidades com as pessoas que têm vínculo afetivo. Ele falou, a grande originalidade da minha mensagem, a grande originalidade do reino dos céus é quebrar os muros e você passar a rezar, dedicar atenção, dedicar carinho, dedicar o seu tempo, justamente para as pessoas que são errantes, as pessoas que não gostam de você, as pessoas que certamente nunca vão retribuir para você o bem que você fez para elas, né? Mas você ali, né, persistentemente acreditando que o seu amor, a sua dedicação pode ser uma inspiração, pode ser determinante para a conversão daquela outra pessoa. Né? Sinais, comportamento. Né? Você sinaliza na sociedade a presença do reino de Deus. Você é o candeeiro, né? A vela que foi acesa, e você não está escondido embaixo de outros interesses, de filosofias, de discursos até religiosos. Não, você foi colocado num ponto alto para, uma vez iluminado, sinalizar, iluminar, ser um ponto de referência onde a vida das pessoas vai encontrar esperança, onde a vida das pessoas vai encontrar o farol, né? Vão ter uma visão mais ampla, mais cristalina, mais profunda das coisas, porque você é um detentor da palavra e a palavra ilumina, a palavra dá gosto, a palavra dá sabor, a palavra ela agrada ao paladar das pessoas. E aí, para não ficar uma coisa subjetiva, porque a moral ela é subjetiva, né? Nós somos aí várias pessoas estudando o mesmo texto, mas podemos ter compreensões diferenciadas, né? Como infelizmente muitas vezes acontece na própria teologia, no próprio estudo bíblico, né? A pessoa lê um determinado ponto e ela se fixa ali numa compreensão que nem sempre é a compreensão da tradição da igreja, mas às vezes ela insiste aquilo e leva a vida fora, né? A questão do inferno, a questão do julgamento, a questão do pecado, as questões morais e afins. Mas nós estamos estudando em comunidade, nós estamos formando uma comunidade em torno da palavra para que essa palavra possa nos ajudar cada vez mais fortalecer nossas relações e que ela possa extirpar, tirar, que ela possa arrancar do meio de nós falsas compreensões, falsos pietismos, falsos rigorismos. Então, no capítulo 11, Jesus agora vai começar a dar sinais do mistério do reino dos céus. Tá? Porque nós estamos no meio da muvuca humana, nós estamos no meio da quebrada. E a quebrada é muito louca, a dinâmica do ser humano em sociedade é muito louca. Tá todo mundo procurando seu lugar ao sol, tá todo mundo querendo realizar os seus sonhos, tá todo mundo buscando um ideal de felicidade. E aí já é uma coisa que é baderna, porque de repente o meu ideal de felicidade é diferente do ideal de felicidade do Nilson, né? De repente, o ideal de felicidade da Bernadette é diferente do ideal da Lene, por exemplo. O Ademir pode ser que o que faz ele feliz pode ser uma coisa que para o Lucas seja ofensiva, né? Vocês gostam de se mobilizarem, arrumarem cestas básicas e distribuírem aos pobres porque mais ou menos a mensagem foi interpretada uniformemente entre vocês. O amor ao próximo expresso na doação do alimento, saciar a fome do outro. De repente, tem jovens que estão na Cracolândia agora, usando drogas, totalmente entregues à mercê das drogas, porque o ideal de felicidade deles começou lá atrás com a aproximação das drogas e agora eles estão imersos nessa realidade, é o que faz feliz. Tá? De repente tem alguém agora que está jogando futebol, trabalhou a semana inteira, quer jogar bola, porque isso faz feliz. Né? De repente os meninos estão lá num boteco, numa favela, discutindo como que eles vão fazer hoje à noite para sair e explodir um caixa eletrônico para conseguir dinheiro, ou como eles vão se mobilizar para aquele funk na quebrada, né? Azucrinar a vida dos outros. Ideal de felicidade, cada um tem o seu. Tá? Então, a gente tem numa parte de Mateus agora, que apesar dos condicionamentos humanos, condicionamentos culturais, a forma como o ser humano se organiza em sociedade, em termos de economia, política,
aquisição de conhecimento, né, de cultura e lazer e entretenimento, até mesmo religiosamente, né, ele vai precisar, então, trazer um conhecimento que seja agradável para todas as realidades humanas, onde a gente possa se encontrar no discurso dele. Tá? Porque muita gente vai. Vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus a seguinte expressão, né? Logo na sequência aqui, ele vai dizer assim: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu isso. Quer dizer, os sinais do reino de Deus, o Senhor escondeu isso dos sábios, dos intelectuais, dos inteligentes, pessoas que se debruçaram a vida inteira em cima de livros, tratados, né? Buscaram conhecimento, né? E não conseguiram entender no discurso dele a realidade do reino dos céus. E ele vai louvar a Deus por ter revelado isso para as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que não têm muitos referenciais teóricos, intelectuais. Então, por que, que as pessoas que vivem no mesmo espaço, ao mesmo tempo, dentro da mesma dinâmica, como que elas receberam de forma diferente a mensagem de Jesus, que julgava-se universal? Então, quer dizer, ele vai expor, vai revelar, né, a ambição humana, a vaidade humana. Quer dizer, eu conheço a lei, eu estudei teologia, eu conheço a Bíblia. Aquela pessoa simplesinha que fica rezando o terço na minha comunidade, ela não entende nada de Bíblia, vai ficar a vida inteira nesse lenga-lenga aí, nesse corolário de oração. Quem falou para você que o fato de você estudar teologia vai te fazer mais próximo do Senhor? Né? É a tua prática, justamente a sua forma de ir lá e nutrir a pessoa, incrementar, aumentar, expandir o repertório religioso dela. Né? Lembra que eu falei a semana passada? Ir lá e servir a pessoa, né? Enriquecê-la da palavra. Né? Então, é isso que está acontecendo. Agora, Jesus está numa fase pedagógica que ele vai começar a falar direto do reino de Deus. Então, ele vai dizer assim: o reino de Deus é uma realidade já palpável. Né? Ele não está na sua totalidade, na sua plenitude, mas ele já pode ir sendo detectado em pequenos gestos, né? Em pequenas singelezas, em pequenas simplicidades. Né? E aí, quer dizer, ele já começa falando do João Batista, no capítulo 11. Né? João vai perguntar lá, pedir para os discípulos procurá-lo e falar: o senhor é o Messias mesmo? Ou tem outro que a gente tem que esperar? Aí ele já realiza, manda falar para o João: vai lá falar para ele que já tem logo uma profecia da tradição de Isaías se realizando. Né? Então, quer dizer, os coxos e aleijados estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando. As pessoas desesperançadas, as pessoas que estavam traumatizadas, escravizadas, né, emocionalmente a vida inteira, elas estão sendo libertadas, quer dizer, está sendo enxertado nelas uma nova realidade. Então, quer dizer, os grilhões, né, as cadeias estão sendo abertas, rompidas, há uma nova realidade. Vai falar isso para o João. O tempo agora é outro. A figura de João é aquela figura da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Né? O que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, sem muita clareza de quando seria, quem seria esse Messias, o João foi aquele que sintetizou toda a tradição profética e apontou o Messias. Olha ele lá do outro lado do lago, né? Eu não sou capaz de desamarrar-lhes as sandálias. Né? O batismo de conversão que eu ofereço para vocês, o dele será um batismo do Espírito Santo. Quer dizer, um batismo, quer dizer, uma nova vida que surge, uma nova realidade que se instala agora, que é definitiva, né? Que tipo ela é capaz de libertá-los de todos os dramas, de todos os traumas, vícios, alienações, conceitos errados. Então, quer dizer, a experiência que você vai ter com esse homem, ela torna a sua vida nova. A aliança é nova agora. Ela vai ser fundada agora na sua própria carne, no seu próprio sangue, na sua própria palavra, que penetra os nossos ouvidos, que penetra os nossos olhos, que mexe com toda a estrutura intelectual, que mexe com toda a nossa estrutura emocional e faz com que nós possamos caminhar com novo vigor, né, com novo alento, com otimismo, sem ter mais medo das outras coisas e não ter medo de Deus, que era uma marca, né,
do Antigo Testamento, né? Deus nos pune por causa dos nossos pecados, e agora a gente vai ter uma nova caminhada porque ele é o Abá, o Pai. Né? Então, olha, avisem João Batista, mas na figura do Batista, avise os estudantes de teologia lá em São Paulo em 2021, né, que agora a minha intervenção na vida humana realiza o novo, né, liberta, cura, enche de esperança, traz força interior, né, revitaliza, oxigena a cabeça, né, tira as traves, as escamas dos olhos para que vocês possam enxergar agora, não mais com joelhos vacilantes, mas agora com integridade física, integridade moral. Né? Por quê? Lembra que eu falei a semana passada do recomeçar? Eu não vou acabar com o que está aí. Eu vou pegar essas coisas velhas que estão aí e vou transformá-las em novas. Eu não vou condenar os erros passados. Eu vou libertá-los para uma vida nova. Vocês serão renovados, reconquistados. Vocês vão recomeçar a trilha. Talvez essa trilha seja diferente do que foi até agora. Né? E aí a gente vai vendo então que Jesus vai começar a dizer que o reino de Deus é essa possibilidade de recomeçar. Não é um julgamento que agora você vai ser condenado e acabou. Não, agora a sua história, talvez o melhor da sua vida vai começar agora. E ele vai dizer, já não é um talvez, é uma realidade. O melhor da vida vem agora porque eu vim te trazer o novo, eu não vim te julgar e te condenar. Né? Então, agora, Jesus começa aquela parada seguinte, uma vez que ele começou a dar os sinais de cura, né, de libertar as pessoas, de acolher, né, porque lembra, a pessoa não podia nem ir no templo porque ela estava impura. Ele é aquele que faz questão de estar com os impuros para purificá-los, através da palavra, através do tato, do toque, né? Ele nunca despedia a pessoa sem a palavra, ele sempre acolhia a todos. Então a reputação dele vai crescendo, as pessoas agora elas começam a procurá-lo, né? Elas começam a vir ao encontro dele. Né? E aí ele vai a mesma medida, a mesma proporção que ele vai acolhendo as pessoas, né, dentro da mesma sociedade, ele vai ser questionado pelas autoridades do seu tempo, né, ele vai ser questionado porque muitas vezes o que ele está fazendo está indo de encontro com a lei. Né? E a lei te proibia de tocar nas pessoas impuras, doentes. A lei principalmente a lei do sábado, né? Era uma lei que te limitava de fazer trabalhos, de fazer atividades no sábado. Então as autoridades estão de olho nele. Ao mesmo tempo que para uma parcela, grande parcela da população sofredora, carente, ele é aquela esperança, ele é aquele instrumento de libertação. Ao mesmo tempo, na mesma sociedade, as autoridades estão de olho nele porque ele está transgredindo a lei. Né? Então, quer dizer, principalmente a lei do sábado, ele é questionado lá quando ele atravessa um milharal com os discípulos dele, ele é questionado por que os discípulos dele estão catando as espigas. Né? E ele vai dizer, a fome é uma necessidade básica. E, ao mesmo tempo, ele vai não relativizar a lei, ele vai dar um cumprimento exato. Né? Questionaram por que os discípulos dele não lavavam as mãos, né, antes das refeições e tudo mais. Né? Ele vai dizer, entre outras coisas, assim, vocês estão presos a rituais, a ritos, né, que não levam a nada. Ele vai falar, o verdadeiro rito é o amor que você expressa dentro de si. Não é o que vem de fora, não é o que você come. O que você come, o seu próprio organismo como diz, trabalha, né? Ele mesmo tem a sua dinâmica de assimilar e transformar aquilo em energia, e depois ele descarta aquilo no que não lhe convém, não lhe interessa, vai para a fossa. Mas ele vai dizer, é dentro do teu coração que vem as bobagens que a sociedade propaga, né? Ele vai dizer os adultérios, morticínios, os roubos, as fornicações, a luxúria. Ele vai falar, ele vem do quê? De uma má interpretação da lei, de uma manipulação da lei, né? De um falso conceito que você constrói na tua cabeça, e você é um hipócrita, porque você não cumpre com a lei, né? E as suas atitudes demonstram isso. E é isso que faz a sociedade ser dramática, a sociedade ser violenta. Né? Nesse sentido, ele tá sempre pressionado entre duas forças.
né? De um lado, uma grande comunidade que precisa da presença dele, porque ela enxerga nas atitudes dele uma esperança de vida nova, de cura, de resolução dos seus problemas, e ao mesmo tempo ele tem que enfrentar a força e a fúria das autoridades do templo que querem, nos menores pormenores, né, nos pormenores da lei, querem condená-lo, né, querem, quer dizer, querem cortar o caminho dele, querem inibir, intimidar, querem calar a sua boca, calar a sua voz, né? E ele vai dizer, ele veio para os pequeninos, ele veio para os homens e mulheres de boa vontade. E ele vai dizer, eu não vou temer as autoridades do templo, né? O único temor, talvez, que Jesus tivesse era justamente de passar pela Palestina do século I e não realizar a vontade do Pai, né? E para realizar a vontade do Pai, ele precisou bater de frente com as autoridades, né? E Mateus vai escrevendo isso, então, como a figura do servo sofredor, aquele que vai tomando nos seus ombros os sofrimentos humanos, os dramas humanos, né? As perseguições do ser humano. Não bastasse o flagelo das patologias da natureza, você tinha uma gama de flagelos que era imposto pelo próprio homem, né? Na própria manipulação da lei, o homem ele escravizava, alienava as pessoas. Então, Jesus vai, através do Evangelho de Mateus, ele vai colocar que a conquista do reino dos céus, a conquista do reino de Deus, é um ato de violência. Tá? Não estou dizendo que você vai sair quebrando tua casa, porque os móveis custam caro. Né? Também não vai chegar na tua paróquia saindo enfiando o pé em todo mundo. Ele vai dizer que essa violência é justamente uma forma de você lidar com essas relações tóxicas da sociedade, e muitas vezes essas relações tóxicas estão dentro de você. Né? Então, quer dizer, para você conquistar o reino, muitas vezes você vai ter que quebrar, né, rancores, ambições, egoísmos, falsos conceitos que estão dentro de você. Você vai precisar se violentar. A conversão, ela é um estado de tensão também, porque você vai precisar ponderar coisas que às vezes você trabalhou e conquistou a vida inteira. E aí o reino dos céus agora que se revela, ele mostra que você tem que se converter, que você tem que sofrer a metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, um novo jeito de ser, que muitas vezes você vai até talvez sofrer um pouquinho com isso, né? Você fala, pô, ficar a vida inteira assim, e agora eu vou ter que abrir mão de ser isso. Qual que é o grande problema nessas horas? A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar desse novo estilo de vida que a gente quer. Nossa, esse aí era assim, esse aí era assado, essa aí era toda treslocada, era fofoqueira, essa aí tomava conta da vida dos outros, esse aí era um desregrado, né? E agora veio com essa história de religião, veio com essa história de fé e está mudando, está querendo andar tudo certinho, né? Então, esse expressa o reino de Deus conquistado com violência é exatamente essa luta, né? Essa luta árdua que você tem contra valores, conceitos de vida que você tem. E muitas vezes, muitas pessoas também não vão acreditar, né? Elas vão te desacreditar, vão te desestimular, e você precisa ser forte, mais forte do que a campanha que estão exercendo contra você. Né? Eu lembro que eu já comentei com vocês em sala de aula, não tive oportunidade aqui, mas eu retomo. Né? Quando você pega no mundo muçulmano, na cultura muçulmana, né, nos islamitas, quando eles falam o conceito de jihad, né, para alguns de vocês eu já falei, vocês encontram muito comumente, né, faz parte do conceito religioso dos muçulmanos a questão da jihad. A jihad, a palavra jihad quer dizer luta. Né? É lógico que dentro de um segmento religioso, né, você tem desde os segmentos mais ortodoxos, né, mais tradicionalistas, e você tem os segmentos mais progressistas. Né? Então, dentro da mesma religião, você tem a figura central, e dessa figura central você vai ter pessoas que são mais tradicionalistas, mais rigorosas, não abrem mão das suas tradições, e você vai ter segmentos mais progressistas, né, que negociam com o tempo, com a evolução do tempo, ela vai negociando as interpretações religiosas da sua tradição. Então, quando você pega o conceito de jihad no islamismo,
A jihad quer dizer luta. E luta, geralmente, eles encaram de duas formas. Você tem a jihad maior e a jihad menor. Qual que é a jihad menor que é mais fácil de explicar? Não, as duas são fáceis de explicar, mas os efeitos são mais. Você percebe a diferença de intensidade. Tá? Para o muçulmano, tá? Isso é estudando, como que eu posso dizer, diretamente a religião muçulmana. Tá? A prática pastoral deles hoje pode ser outra. Mas quando você pega os livros, via de regra, eles vão dar em questões macros a seguinte fórmula. A jihad menor é o seguinte: você tem a sua fé muçulmana, você tem o direito de exercê-la do jeito que ela é, e ninguém tem o direito de tirar, de afastar você dessa fé. Ela é um conjunto de valores que você construiu, valores morais, você acredita naquilo e você quer viver o seu projeto de vida, a sua intenção de vida é viver segundo aqueles princípios. Então, jihad menor é quando você se defende, tá, da alteridade, defende dos outros que querem tomar a sua fé, que querem comprometer a sua fé. Por isso que vocês veem no panorama geral que geralmente o povo muçulmano, principalmente os mais ortodoxos tradicionalistas, né, sempre que uma nação se envolve, se invoca com eles já querem partir para a guerra. Tá? Porque eles querem defender com unhas e dentes o seu patrimônio, a sua tradição religiosa. Eles não aceitam que um agente externo venha ditar as regras, venha comprometer a sua vivência religiosa. Tá? Isso eu estou falando de forma muito macro, teria muitas outras coisas para falar. Então, jihad, luta menor, é quando você se defende de um ataque externo que pode comprometer a sua integridade, a sua identidade, o seu arcabouço de valores religiosos. E aí eles vão dizer que a jihad maior, né, a luta maior é exatamente você contra você mesmo. É quando você, no decorrer da sua vida, com as experiências que você passa, você mesmo começa a questionar os seus valores religiosos. Né? Por que eu acredito nisso? Nossa, por que com a minha idade eu continuo me comportando dessa forma? Né? Sendo que eu formei a minha consciência através da educação religiosa dos meus pais, dos meus ancestrais, dessa forma, e agora eu começo a entrar em crise. Né? Então eles vão dizer que a luta maior é contra você mesmo, é uma luta interior, é o que está dentro de você. Tá? E muitas vezes, de fato, é muito mais cansativo, é muito mais doloroso, é muito mais. O investimento é muito maior quando você precisa tomar decisões que dizem respeito somente a você. Né? Lógico que mudando você, provavelmente vai mudar a qualidade das suas relações com as outras pessoas. Provavelmente. Então, a violência do reino dos céus é essa. Tá? É uma briga incessante que muitas vezes você vai precisar se violentar para deixar os valores do homem velho, deixar os vícios antigos e ser uma nova criatura. Tá? Isso é complicado, isso é muito difícil. Né? Às vezes o orgulho, a vaidade fala mais alto. Por isso que orgulho, a vaidade são pecados. Quer dizer, você está dando vazão às suas limitações, quando na verdade você deveria ser misericordioso a começar por você mesmo. E é isso que a Sagrada Escritura, né, o Mateus vai dizer, é isso que ele vai chamar mais tarde do pecado contra o Espírito Santo. Tá? Porque ele veio te trazer uma nova realidade. Paulo vai dizer que foi para a liberdade que ele vos libertou. E essa liberdade que ele te deu foi através do sofrimento da cruz. Ele trouxe a mensagem, assumiu as consequências da mensagem até o ponto de ir à cruz. E ele não nos deixou órfão. Ele fez todo um discurso, né, que será mais a temática da semana que vem. Ele foi preparando as pessoas para a sua partida, para a sua ausência, mas ele deixou uma promessa. Ele falou: eu vou embora, mas virá o Paráclito, o advogado, né? Paráclito, aquele que fala no lugar de outrem. O advogado é aquele que te representa, né? Diante das leis, ele te defende. Então ele está querendo dizer isso. Eu vou enviar o Paráclito. Esse discurso está mais no Evangelho de João, que é a próxima matéria que vocês vão ter. Matéria não, a próxima palestra que vocês vão ter com o Márcio. Né? Quando ele fala assim que o Espírito Santo ele vai convencer vocês a respeito do pecado, né, e da justiça no mundo. Né? Então, quer dizer, é o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai dar
manutenção na sua vida. Então, deixe-se penetrar pelo Espírito Santo. Seja um templo do Espírito Santo, né? Porque a presença dele na tua vida, quando você for perseguido e preso, você não vai precisar nem se preocupar com o discurso para se defender. Ele mesmo vai dar palavras tão acertadas que ninguém vai poder te rebater. Então, o que ele está querendo dizer? Né? Se você se violenta e permite que o reino dos céus se estabeleça na sua vida, né? Que você adquira uma nova consciência, que o Senhor, né, através do seu Espírito Santo, ele seja Deus na sua vida, né? Porque agora o seu corpo é território do Espírito Santo, né? As suas faculdades intelectuais, as suas emoções, né? Você vai crescer em estatura e graça, porque você permite que o Espírito Santo mude, né, em você. Ele vai falar, você renunciar a isso, porque até para perdoar a pessoa, você precisa da graça do Espírito Santo. A semana passada vocês estavam na liturgia, retrasada, melhor dizendo, e falou, ninguém é capaz de reconhecer Jesus Cristo a não ser no Espírito Santo. Então, quer dizer, nós vivemos o tempo do Espírito que conduz a igreja, que conduz o ser humano, que conduz a consciência humana, que te dá os instrumentais para que você possa caminhar em direção ao rumo dos céus de forma segura, né, de forma sinalizada. E você renunciar a isso é fechar-se, né, você fechar-se à graça de Deus. Esse é um grande pecado. Esse é você ser o vacilão. Esse é o temeroso, não o temeroso do Senhor, o temor de Javé, né, o temor a Deus. Você é o, desculpa a expressão, você é o cagão, né? Quer dizer, você está dando mais força, você dá mais importância, mais relevância ao que te prende, né, a obra sedutora do mundo, né? Você tem medo de perder o dinheiro, você tem medo do que as pessoas vão pensar da sua opinião. Aí você deixa de assumir a vida, a plenitude da vida, por medo, né? O medo, vocês sabem que ele paralisa, né? Ele compromete a musculatura, ele compromete o funcionamento do corpo, o funcionamento dos sistemas nervosos, né? E aí você se obstaculiza, você fica um obstáculo. Você não deixa a ação do Espírito Santo fluir por você. E aí o que acontece? Você não corresponde, prestem atenção que isso é importante, você não corresponde à sua vocação natural. Qual que é a sua vocação natural? Crescer em santidade e graça para manifestar a glória de Deus, né? Então, quer dizer, você continua fazendo conchavos, você continua sendo permissivo com as coisas do mundo, porque o mundo te remunera, porque o mundo fala bem de você, porque os prazeres do mundo são bastante sedutores, e a sedução é aquilo que vai envolvendo os sentidos do seu corpo. Então, há uma sexualidade que é agradável, há uma bebedeira, uma alimentação que é sedutora, que compromete a saúde do teu corpo, né? A aliança com pessoas que têm poder, que têm dinheiro, ela é sedutora, né? Aí Jesus fala, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és, e você esquece que a graça de Deus é aquela que não vai te dar um travesseiro macio, né? Muitas vezes você não vai encontrar nem pedra, né? Você vai ficar à mercê no caminhar, né? Você vai ficar no caminhar, conforme você vai encontrando os cenários, as etapas das pessoas, você vai ficar à mercê do que as pessoas vão te oferecer para comer, né? Você vai ficar à mercê se as pessoas vão receber a tua palavra ou não, né? Você é um portador da paz, um promotor da paz, né? Mas por quê? Você não abre mão, porque você aceitou a misericórdia de Deus que te fez uma criatura nova. Ele confiou o seu espírito em você, a você. Então, quer dizer, você não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Você é digno de carregar, ser um portador do Espírito do Senhor. E a presença dele na tua vida é amor. E quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. Então, quer dizer, você é uma realidade de amor que se oferece ao mundo, que se sacrifica pelo mundo. Você não deixa o medo limitar, ser um obstáculo, quer dizer, impedir você de realizar a sua colaboração, a sua contribuição para a presença do reino de Deus no meio dos homens, né? E aí ele vai contar, depois já chegando no capítulo, né? Ele vai dizer Cláudio, posso fazer uma pergunta? deve porque eu preciso tomar água. Então tá bom. Você falando tudo isso agora, me veio à mente aquilo que nós conversamos, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, né?
E justamente esse medo, ele acaba sendo alimentado pelas reações que a gente tem, né? Muitas vezes, quando a gente quer colocar o nosso conhecimento, a palavra, quer dividir com alguém, e a gente toma uma invertida. Isso no nosso dia a dia acontece, né? Numa situação de trabalho, numa situação cotidiana, e aí acaba alimentando esse medo. E como é que a gente faz para lutar contra isso? Como é que a gente faz para derrubar esse medo? Vamos lá, porque a provocação foi boa. Não pode dar brecha para vocês, porque vocês abusam, né? Vou escrever uma palavrinha aqui para vocês. Espero que vocês consigam ler. Depois eu queria falar também, Cláudio, é o Lucas. Legal. Tá? Tudo isso acontece. Por que rola toda essa dinâmica toda? Aconteceu com Jesus. Eu ainda não toquei nessa palavra hoje. Acontece com vocês e no que o Newton quis dizer. Por detrás, desde que o ser humano colocou o pé na superfície da Terra, tá? Desde que ele começou a conhecer um ao outro, desde que Adão conheceu a Eva, né? E eles começaram a caminhar com o Senhor, já não eram uma única pessoa no paraíso, né? Eram três, depois pintou a serpente e mais umas coisas que o homem precisou trabalhar com a questão do poder. E o poder, o conceito, né, a semântica do poder, ele tem nuances, né? E algumas dessas nuances são contraditórias. Você tem o poder da palavra, você tem a autoridade da palavra, e às vezes as pessoas com quem você vai estabelecer esse trabalho que você falou, Nilson, elas também têm o poder porque alguém disse que elas eram coordenadoras, porque ela era o cabeça, porque deu um título para ela, né? E aqui que vem a grande. Lembra que eu falei? Uma das dimensões da pastoral é o diálogo. E o diálogo, ele te proporciona conciliação de ideias. Mas isso só é fácil quando o ambiente, as pessoas envolvidas são saudáveis, quando elas têm boa intenção, tá? No nosso caso, eu estou vendo aqui que nós somos, acho que 12 pessoas participando desse encontro agora, tá? Se nós tivéssemos que decidir uma coisa agora, né? Todos nós temos o tempo limitado, né? Vocês colocaram aqui até 11h30, a gente estica até quase perto do meio-dia, porque temos outras coisas para fazer. Se a gente precisasse definir alguma coisa, né? O que a gente ia precisar fazer? Cada um apresentando sua contribuição, a gente ia ter que buscar um denominador comum, mas qual que é a única maneira de se estabelecer o conceito correto de poder na questão que a gente pode decidir? Qual vai ser a solução que vai ser melhor para todos, tá? Mesmo que a gente vá dar a ideia da questão vai prevalecer a opinião da maioria, você tem que fazer com que a minoria se sinta pelo menos a opinião dela foi valorizada, foi escutada. Pode não ter entrado no cômputo final, mas pelo menos a pessoa falou, se expressou e ela não está aceitando aquilo goela abaixo porque ela não foi ouvida. Ela teve a oportunidade de se expressar e aí por isso que eu falei, se o ambiente é saudável, se as pessoas têm reta intenção, ninguém quer se sobressair, porque eu sou o coordenador e a última palavra é a minha. Né? Você, quando procura o bem de todos, até a minoria se sente aliviada, porque ela vai dizer que ela foi ouvida, que ela foi esclarecida e ela entendeu que a única maneira de resolver a questão era pensar no bem de todos e não no bem de uma minoria. Tá? Agora, isso é muito bonito falar pedagogicamente, mas, Nilson, na prática realmente é muito difícil, tá? Porque muitas vezes você vai falar e, devido ao ego, devido às relações de poder, devido à própria constituição do ambiente, do que vocês estão tratando, né? O negócio já pode estar construído já meio que, vamos dizer assim, já contaminado, já preparado para prevalecer a ideia, a opinião dos mais importantes, dos bambambãs, né? Por isso que é muito difícil, por isso que você tem na sociedade a questão das minorias, né? Elas estão sempre gritando, estão sempre fazendo seus movimentos,
Mas por quê? Na hora H ninguém dá peso, ninguém dá atenção. Quando, na realidade, uma cultura, apesar dela ser complexa, porque bem e mal, quer dizer, são vários interesses sendo tratados no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Dever-se-ia, no caso, né? Os Mesóclise aqui, dever-se-ia dar voz ativa para todos. E a cultura deveria ser, principalmente a cultura democrática, um espaço onde cada um pudesse, de fato, se desenvolver na maior dignidade possível, né? Mas são as relações de poder que complicam isso. Tá? Aí você tem poder civil, poder militar, poder religioso, poder dos usos e costumes, né? As tradições culturais do povo. Por isso que é muito difícil, num coletivo, você implantar uma filosofia que agrada gregos e que agrade gregos e troianos. Tá? E eu aprendi isso de forma, embora a gente estude e tal, por incrível que pareça, vocês vão me execrar agora, eu vou usar um exemplo simples, mas eu aprendi isso quando eu li uma entrevista há muitos anos atrás do grupo carioca musical Roupa Nova, tá? Porque o que eles fizeram? E aqui eu tomo a liberdade de falar uma coisa extra-religiosa, né? Eles fizeram uma cooperativa onde já assim nem todos compõem a mesma música. Às vezes a música é propriedade de só eram em seis, né? Às vezes é só dois ou três que estavam envolvidos numa música. Mas o resultado final da música era a contribuição dos seis, embora nem todos tivessem composto. Mas o sucesso da música estava de acordo com a dedicação das seis pessoas. E aí, o que eles falaram? Eles criaram uma cooperativa que iam repartir todos os lucros, tudo que eles ganhassem, ia ser dividido em seis partes iguais, mesmo que alguma parte não tivesse contribuído na composição da música, né? E o que eles falaram que eu achei interessante? Que eu falei assim, apesar das discussões, eles brigavam muito nessas horas, não sei o quê, ó, o que prevalece no final é o bem do grupo. Tá? Então, além de uma questão, às vezes, interessar mais a um, menos a outro, ele falou: o que vai definir algum projeto que a gente vai colocar em prática é o bem do grupo, o bem de todos. Para o bem de todos, eu engulo o sapo, a minha vaidade pessoal e permito com que, apesar da minha opinião não prevalecer, mas o mais importante é que todo mundo vai se beneficiar. Né? Aí, numa outra circunstância, quem sabe você não consegue impor a sua vontade. Mas o mais importante é isso, é você discutir no sentido de fazer com que seja o bem do coletivo e não o bem de um grupo ou de uma pessoa em particular. Lucas, pergunta. Na verdade, eu ia fazer um comentário sobre a dúvida do Nilson, né? Que ele falou sobre o medo. Eu assisti também um vídeo essa semana de um padre que ele foi confrontado na igreja por duas testemunhas de Jeová, que elas estavam assistindo, né? E aí começaram a se manifestar e ele chamou elas para frente. Né, qual que é a maior ferramenta nesse momento? Ele conhecia muito bem a Bíblia, né? Que quando elas tentavam distorcer palavras, olha, nós vamos falar agora sobre Mateus 11, versículo 2, que elas tentavam distorcer o que foi passado para eles, falavam, não, 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 volta e leia na Bíblia, leia o que está escrito na Bíblia, não o que está escrito a caneta aí do lado. Né? Então, eu acho que a nossa maior ferramenta contra o medo, e eu costumo usar nos encontros quando a gente está participando da catequese ou de alguma palestra, é assim, todas as vezes, o exemplo de Jesus, né? Todas as vezes que Jesus precisava fazer uma ação, ele se retirava no monte, onde ele ia rezar, orar, conversar com o Pai, ele se alimentava da palavra e aí ele continuava na sua jornada. Né? Então, geralmente eu falo isso para os catequizandos ou né, em compartilhamento de conversas. A gente precisa estar preparado, né, como nós estamos fazendo agora. E o combate ele não deve ser feito sozinho. Então, se eu não estou preparado, eu não vou combater. Eu vou me preparar, vou buscar argumentos, e se eu for confrontado na hora que eu estiver partilhando a palavra, eu vou anotar né, aquele confronto. Aí vou pedir para o meu oráculo Cláudio me dar a luz para que eu possa e volte para fazer o confronto
de acordo com o que o Evangelho diz, né? Porque tem muitas pessoas que usam o Evangelho por comodidade. Eu entendo que, se eu ler na Bíblia, afaste de mim esse cálice, Pai, eu entendo que aquilo ali está dizendo que eu não posso beber, eu vou sair proclamando a palavra totalmente errada para os outros, quando na verdade não é esse o propósito, né? Então eu vou procurar a pessoa que pode me orientar, me dá a direção, e aí eu volto para o combate muito bem preparado, né? Porque a gente, para nós fazermos o nosso jihad, né? Nós temos que estar preparados e muito bem armados, em especial com o Evangelho. É Uhum. isso. Muito bom. Né? A preparação Concordo também. é aquilo que eu venho falando para vocês, o Salmo 111, né? Oi, Marco, pode falar. Eu concordei com a palavra do Lucas, é bem isso mesmo. A gente deve procurar nos ensinamentos que a gente tem, nos cursos, e mesmo procurando em livros, em alguma coisa, qualquer forma de informação, e opiniões diferentes também, porque a gente se firma também, às vezes, numa só opinião, também pode haver uma brecha. Então, sempre quanto mais informações, mais subsídios, mais fácil o combate, o embate, né? Certo? Uhum. Ainda que a sua voz ela começou a sumir, pelo menos para mim. Não, realmente eu já terminei. O que eu tinha que falar, já falei, está tudo certo. É que deu algumas cortadas, mas eu consegui entender, eu consegui ouvir o que você falou. Beleza pura. Né? Mas que eu falei a semana passada para vocês, né? Não é só estar com a palavra. Sim, a palavra é importante, ela é a base. Mas você deve se instruir também nas outras coisas que a sociedade produz, né? Em termos de ciência, de academia, de cultura, né? De usos e costumes, porque você precisa confrontar a palavra. Você precisa ter linguagem adequada, inspiração adequada, para adaptar a palavra à realidade das pessoas. Porque evangelizar é uma forma de fortalecer a pessoa. Né? Você não só está formando a consciência, e aí o Lucas citou a questão dos catequizandos, né? Marco e Silvana são grandes catequistas no âmbito familiar. Quando você está catequizando, principalmente criança, você está formando a consciência da criança. Né? E se os pais forem responsáveis, né, com o complemento dessa catequese em casa, está ajudando a criar o óculos da criança, como ela vai enxergar o mundo, como ela vai reagir aos desafios que a vida vai lhe impor. Né? Mas foi legal que vocês interferiram, que vocês interagiram, né, porque vocês criaram a ponte que eu precisava para continuar falando do discurso de Jesus apresentando, então, a realidade do reino dos céus. Né? Que aí ele cai no capítulo 13, quando ele vai começar a falar das parábolas. As parábolas são comparações que vem ao encontro disso que o Marco estava falando. Né? Quer dizer, você precisa saber adaptar, e o Lucas também falou, né? Adaptar a realidade da palavra de um texto que são de 2000 anos atrás, de uma cultura muito diferente da nossa, mas você precisa saber adaptar para a dinâmica da sociedade, da cultura de hoje, época da internet, época dos meios de transporte super eficientes, né? Época das viagens ao espaço para pesquisar outros planetas, pesquisar a Lua e tudo mais. Né? Na cabeça deles, né, do povo lá da Palestina de 2000 anos atrás, eles jamais imaginariam que um dia o homem ia conseguir construir um foguete e alcançar e filmar em tempo real a realidade de outro planeta. Né? Eles não tinham a mínima ideia, eles ficariam abismados com isso. Mas Jesus está se preocupando em dizer de uma realidade, né, que você precisa dar um voto de confiança para ela, a questão da fé. Né? Você precisa acreditar nesse reino de Deus, até em termos de escatologia, porque ele vai dizer, a tua vida caminha para lá. Caminha, a chegada no reino dos céus, aí já é âmbito da escatologia, quer dizer, vai concluir a tua jornada, a tua realidade, a tua vocação primordial é chegar nesse reino, é onde vai consolidar, é onde vai consumar,
é onde a tua vida vai alcançar o apogeu, o ápice, né? Essa conquista dessa realidade, eu estou pregando, você precisa acreditar nisso. Enquanto você caminha aí, ó, mês a mês, semana a semana, às vezes com orçamento apertado, às vezes com essas notícias ruins que aparecem na televisão, o vírus acuando toda a população, você precisa acreditar. Algo dentro de você deve ser forte o suficiente, motivador o suficiente para você não desanimar nessa caminhada. Tá? A pregação dele está querendo dizer isso nas entrelinhas, né? Com todo o aguenta aí, Marcão, aguenta, Bernadette, vamos lá, Cida, como é que tá, rapaziada? Aguenta. Eu falei para vocês, o fato de estarmos estudando aqui de manhã, a cidade não para, né? Muitas coisas estão rolando ao mesmo tempo. Então, ele continua os ensinamentos para dizer da realidade do reino de Deus que nós devemos abraçar, né? Ele vai colocar aqui a parábola que é um tesouro que você localiza, aí você vende tudo que você tem para comprar o terreno onde está aquele tesouro. É uma joia que você, em algum momento da vida, você se depara com ela, você vende tudo que você tem para ficar com ela. Ele está dizendo, parábolas quer dizer comparação, ele está usando como formas ilustrativas, metafóricas, que é uma realidade tão importante, tão significativa, tão cativante, sedutora, que vale a pena você mudar de vida, você romper com valores anteriores, valores antigos, e você formar uma nova consciência, um novo repertório de comportamentos em torno desse reino dos céus. Né? Ele está querendo dizer, vale a pena, nada do que você deixar. Ele vai falar até de deixar seu pai e sua mãe para trás. E olha que você tinha um mandamento de dizer de honrar pai e mãe. Lembra que foram perguntar, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe? Você falou, se você vai ficar olhando para o teu passado, você não é apto a andar comigo. Você vai atrasar a presença do reino de Deus. Ele vai falar, o reino de Deus é essa violência, né? Da conversão do dia a dia, quer dizer, da sua luta interior, de não se deixar-se de livre e espontânea vontade, conscientemente, né? Se apequenar, né? Ficar preso, ficar agriloado a vícios, a conceitos antigos, né? O reino de Deus é uma coisa que te dá liberdade, liberdade em profundidade, liberdade em intensidade, liberdade de amplos horizontes, quer dizer, você pode fazer o que você bem entender. Paulo vai dizer mais tarde, né? Nem tudo lhe convém. Você tem que ter sabedoria. Sabedoria é o quê? Você ter o discernimento, saber o que realmente é importante para não te desviar do caminho do reino dos céus. E aqui entra uma questão, o Lucas falou, o Marcos complementou, Nilson chamou a atenção, né? E aí fica para vocês também, mulheres, questionarem, também refletirem mais a parábola da semente, da boa semente. Né? Vocês estão cansados do bom semeador, vocês estão já conhecem de trás para frente na língua original, inclusive. Tá? Então, para dizer vocês conhecem bem, eu não vou reproduzir aqui, que é uma parábola batidérrima, né? Mas quando ele fala a palavra como semente, em outro momento ele vai dizer que a semente é o próprio reino de Deus, que fica no seio da terra, o homem e a mulher se ocupam com o seu trabalho, das suas coisas, e o reino vai lá se desenvolvendo. A parte, independentemente do que você está aprontando na superfície da terra, o reino está se desenvolvendo. Né? Mas na parábola, eu gosto muito dessa parábola do semeador que saiu a semear. Né? O padre Antônio Vieira, inclusive, escreveu uma homilia lindíssima, um sermão lindíssimo. Né? Não sei se alguns de vocês devem conhecer o padre Antônio Vieira, da época ainda do Brasil Império, né? Ficava lá no Nordeste. Ele escreveu vários sermões muito bonitos. Né? Inclusive, ele é muito com a língua portuguesa porque ele tinha um latim muito perfeito, muito bonito, e a forma como ele escrevia os sermões dele são sensacionais. Eu tenho os 3 volumes, né, 2 dos sermões e um de cartas. Então, ele tem um sermão que chama Sermão da Sexagésima, que é um sermão que fala sobre a parábola do semeador. Né? Ele vai falar dos 5 problemas que existem. É um sermão que fala sobre pregação, sobre pregador e pregação. É muito bonito. É escrito num português meio arcaico, né? Ele não é um texto muito longo, deve ter lá umas 30 páginas mais ou menos, né? É um português meio arcaico, não é um português moderno, mas é muito interessante a forma como ele diz
ele vai falar dos 5 problemas de um pregador em relação à pregação. E um dos problemas que ele vai levar em consideração é justamente a pessoa pregar uma coisa que ela não acredita, que é um grande risco que tem, que às vezes é vaidade, ou é medo, como vocês falaram. Né? Ah, eu tenho medo de falar em público, tenho medo de expressar minhas opiniões. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente procura iluminar nosso vocabulário, a nossa consciência, que é para aprender a organizar o discurso e tentar fazer com que a palavra de Cristo soe com a maior fidelidade possível, segundo a natureza, segundo a sua vocação evangélica. Né? Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, né? A fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. O Marco sabe bem que eu falava muito isso em sala de aula, né? Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Quer dizer, uma pregação que é fiel à palavra de Cristo, ela suscita a fé, ela sustenta a fé, ela dá corpo, ela dá substância, ela ilumina a fé. Não a palavra interpretada por mim. Eu sou um teólogo meia-boca, um professor de teologia esfarrapado meia-boca. Mas, se você for fiel à palavra de Cristo e falar que misericórdia é a face extremada do amor, que você deve amar o seu inimigo, isso é ser fiel à palavra de Cristo. E não ficar com floreios, com rodeios, né, com palavrinhas bonitas da língua portuguesa. Então, eu chamo a atenção na parábola do bom semeador, porque ele comparou, né, a semente à palavra. E aqui o grande risco nas entrelinhas, nas entrelinhas não, o negócio está escarado, mas você precisa de uma certa hermenêutica, uma certa interpretação. Tá? Ele está falando do risco, da problemática, que seria até um drama para nós, né? E o Lucas falou da questão do medo, que é a questão da superficialidade humana. Tá? Isso é um risco para nós. Você dizer que abraçou a estudar teologia para conhecer, mas você ficar só na superfície, né? Isso é uma coisa que a longo prazo pode te comprometer o seu estudo, né? E pode estampar aqui, tatuar na tua testa hipocrisia, né? Baixo caráter, né? Enfim, porque ele até mesmo comparou a semente a uma palavra e ele falou dos diversos tipos de terreno, né? Do terreno mais superficial até o terreno de maior profundidade. Terrenos superficiais, ele falou, o sol vai na semente, os espinhos vão sufocar a semente. Se você ficar na superficialidade, qualquer predador vai pegar a palavra porque ela não penetrou, ela está dando sopa ali na pele, no poro, né? Ele vai dizer, a palavra só realiza o efeito quando ela penetra no âmago, ela vai lá no teu interior, na tua profundeza, na tua profundidade. Né? Porque ali o sol não vai queimar, o predador não vai alcançar. Se chover em demasia, se esfriar, ou se tiver uma estiagem, o tempo não vai conseguir consumi-la. E é ali que ela vai encontrar a acidez, os minerais, as propriedades características necessárias para fazer com que a semente, né, ela, uma vez semeada, para que ela possa, então, se desenvolver, né? Que ela pode, então, uma vez fecundada, ela possa encontrar as condições necessárias para que ela possa dar frutos, porque ela encontrou acidez, umidade, os nutrientes da terra, ela encontrou um ambiente adequado para se desenvolver e dar frutos. E a parábola está dizendo isso. Se você for uma pessoa superficial, a palavra não vai penetrar em você. Né? Ela vai ficar coisa de moda, ela vai ficar coisa de ostentação. Né? Eu lembro muito daquela coisa assim, ninguém sabe, pela aparência, pela tua cara, né? Independentemente se você fez barba, se maquilou ou não, qualquer pessoa que encontrar você, ela não sabe o quanto você conhece da palavra, ou quanto que a palavra está entranhada no seu interior. Né? E se essa palavra também, a visibilidade dela, ela não vem pelo fato de tantas vezes que você leu a Bíblia, quantas vezes você meditou num grupo de oração. Quando que as pessoas vão descobrir que a palavra está dentro de você? É pelas suas atitudes. Não tem jeito.
tá? Pela maneira como você acolhe as pessoas, como você trata as pessoas, como você serve as pessoas, como você se compromete com ela diante das suas necessidades, das suas carências, também dos seus chiliques, ou como o Nilson falou, como você, com a sabedoria da palavra, você lida com os conflitos, com as questões que precisam de resolução. Precisamos colocar um projeto em prática e não aparece uma luz aqui, está cada um falando uma coisa, isso aqui está parecendo uma torre de Babel, né? Mas você não sai xingando, ofendendo ou recriminando a opinião das pessoas. Você é sempre aquele ponto que busca o denominador comum. O que vai ser melhor para a comunidade, o que vai ser melhor para a pastoral, o que vai ser melhor para esse evento em si, o que vai ser melhor para a família. Né? Temos pontos de vista diferentes. O que a gente pode fazer? O que a gente pode ceder ou que esforço podemos depender para que prevaleça o bem da comunidade e fiquemos em paz. Né? Então, a crítica o reino dos céus, ele é uma realidade que adentra a tua vida interior e modifica tudo. Tá? Então, lembra quando eu fiz uma metáfora umas 2 semanas atrás sobre a reforma da casa? Eu falava sobre a parousia, né? Então, quer dizer, você assimila o reino dos céus, não dá mais para você ficar com os valores da vida pregressa. Você agora vai ter que se permitir derrubar uma parede, trocar janelas, vai ter que remover lá uma certa umidade que está nas paredes, vai trocar o piso, então vai ter que tirar os cacos lá, os tacos, né? Vai ter que fazer um novo contrapiso agora. Talvez tenha que mexer no telhado, então vai ter que quebrar toda a estrutura e estabelecer uma nova. Coisas velhas precisam ser elas precisam ser viradas em entulho. Entulho não é novidade, entulho é resquício de coisa velha, é coisa que foi superado pelo tempo, é coisa que se permanecer vai comprometer a estrutura, a estabilidade, a segurança da casa. Então você faz a reforma. O reino dos céus é uma instalação, é um novo ambiente. São novos cômodos com nova pintura, uma nova estrutura de teto, de piso, onde você pode caminhar segura e confortavelmente dentro de casa. E Jesus falou: se você abrir a porta da tua casa, eu farei morada aí. As refeições serão comigo e com o meu Pai. Porque agora você é uma criatura nova. Você não tem mais um mocó na quebrada. Entendeu? Agora você ousou, você investiu e você está usando dinheiro para fazer uma morada nova. Então, quer dizer, não é mais uma questão de superficialidade. A casa por fora pode estar bonita, mas por dentro ela pode estar comprometendo tudo. Vocês viram que essa semana desabou um prédiozinho lá, né? Mais um prédio lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Quer dizer, manos que estava lá aquilo lá e nunca ninguém se importou. Quer dizer, por fora, de repente, até tinha a aparência de coisa bonita, mas a estrutura por dentro estava toda ferrada, mal construída, toda carcomida. Né? Então, o reino dos céus é essa renovação, esse recomeço, né? Esse novo ambiente fresco, seguro, feito num bom alicerce. Né? Então, não há superficialidade. A admissão do reino dos céus é uma coisa que tem que passar pela sua vida interior. E se você se fechar, e o medo pode fazer isso, o medo te fecha a ouvir o novo, o medo da novidade. É o que vocês falam, né? Todo mundo fala, quando a gente tem que fazer alguma coisa nova, todo mundo tem um medo do novo. Por quê? Porque vai ser desinstalado. A regra antiga, a ordem antiga vai ser mudada. Um novo pensamento, uma nova filosofia precisa ser instalada. Agora, e se ficar só na superfície, o tempo se encarrega de degradar tudo. Então, quer dizer, o reino dos céus é realidade nova, é tempo novo, é espaço novo, novos céus e nova terra. Um novo jeito de ser, né? Diferente do que era antes. Não tenham medo de ousar a mudança. Lembra do nosso pai na fé, o Abrão? Ele estava lá no território Ur da Caldeia, lá, né? Numa terra que mal ele conseguia subsistir, que nem dele era dos antepassados dele, ele não tinha conquistado aquilo, ele tinha herdado. Né? O Senhor interviu, né, na história da aliança, interviu na vida de Abrão, né? Não sei se eu falei em Moisés, né? Eu estou falando do Abrão. Interviu na vida de Abrão e falou: sai daí, põe numa marcha, numa caminhada, vai para o lugar que eu vou te indicar, que lá eu vou fazer você pai de muitos povos. Quer dizer, eu vou transformar a sua vida, apesar de
contra toda a esperança, porque ele já era um homem velho, se não esperava mais, dali não saía mais caldo nenhum. Se você tiver coragem, ousadia, não medo, coragem, não medo, né? Se você não tiver medo, tiver coragem, e se colocar em marcha para o lugar que eu vou te apontar, você vai ver que a realidade vai ser nova, vai ser muito melhor do que essa vidinha que você está aí. Né? Você vai ver como vai ser louco. Se aqui você não tem nem... Quando você chegar no lugar que eu te prometi, você vai ser ações de todas as gerações, muito mais que os grãos de areia das praias, muito mais que as estrelas de todas as constelações. Né? E o que o Abraão fez? Isso virou um testemunho para ele, do Antigo ao Novo Testamento. Ele simplesmente acreditou e se colocou em marcha. É isso que nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando a Sagrada Escritura para acreditar, mas você não pode ficar só na crença intelectual, sapiencial. Você tem que ter a ousadia, não deixar o medo te abater, de colocar isso aqui em prática. Que é aí que vai fazer você chegar no reino dos céus e você vai descobrir que o barato é louco. É muito melhor do que essa vidinha que você está levando. Entendeu? Porque lá você não vai ter problema, Nilson, para ficar discutindo a opinião de cada um. Lá tudo já vai estar resolvido, é questão de um banquete. Você senta, come o que você bem entender, bebe o que você bem entender. Não vai ter mais colesterol, diabetes, não vai ter mais intoxicação alimentar, porque você não vai morrer mais. Então, é um banquete eterno. Para dizer, a vida é uma caminhada que você decide dia a dia na fé. Eu quero continuar, eu quero perseverar, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar do vírus e os lutos, apesar das conquistas e vitórias, efêmeras ou não, né? Eu quero continuar no caminho, haja o que houver, doa o que doer, custe o que custar. Porque eu caminho para uma realidade que vai me realizar como pessoa humana, que vai me dar completude, que vai me dar plenitude. E essa plenitude é a comunhão eterna com o meu Criador. É a minha comunhão eterna com o amor em estado bruto. Um amor que não me discrimina, um amor que não me aparta quando eu erro. Pelo contrário, ele é mais intenso, é mais inflamado, justamente quando eu demonstro as minhas imperfeições e as minhas limitações. Vale a pena caminhar, porque eu caminho com alguém que me aceita do jeito que eu sou. Eu não preciso adulterar a minha natureza para ser aceito por ele. Porque adulterar é você mentir as suas características identitárias. Né? Você assume a sua pequenez, assume a humildade, a pobreza de espírito, que é uma bem-aventurança. Porque você está andando transparente, sem máscaras. E aqui eu não falo de máscara em termos de pandemia, que eu estou falando de outra coisa, de uma limitação humana. Você está trabalhando, você está caminhando, trilhando os caminhos da vida do jeito que você é, com as imperfeições que você tem, com as virtudes que você tem, com as limitações que você tem, com várias potencialidades que talvez você ainda não descobriu na sua vida que você tem, e aí você ainda vai precisar experimentar muitas outras etapas do caminho para descobrir que viver é um processo intenso de autoconhecimento, né? Mas você sabe que tem um lugar para chegar. Né? Eu lembro que o meu tio, que é padre, que eu moro com ele aqui agora, ele fala, tudo na vida você tem que ter um porquê, uma justificativa. Você não faz nada sem ter um porquê. Por que você abraçou a fé? Por que você está caminhando? Por que você estuda teologia? Por que você frequenta uma comunidade? Por que você resolveu montar uma família? Por que você resolveu trabalhar num determinado segmento? Tudo tem que ter um porquê. E aí você vai dizer, eu caminho, eu vivo porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver é bom. Adquirir conhecimento é bom, conhecer pessoas é bom. Passar por experiências e crescer com elas é maravilhoso. E saber que tem alguém que confia em mim, que mexe na minha autoestima, que faz coisas por mim inacreditáveis, que permite que eu falei a semana passada do Moisés na sarça ardente, né? A vida tem a capacidade de nos maravilhar, de chamar a nossa atenção, porque às vezes acontecem coisas que nos engrandecem. Né? Viver é bom, é gostoso. E aí você saber que você está caminhando com alguém que quer que você sinta essa experiência funda e mais saborosa o tempo inteiro, é muito gostoso, é muito legal. Então não deixe o seu estudo, seja do Evangelho de Mateus, seja dos outros evangelhos, seja da Bíblia como um todo, não seja só uma coisa estéril, fria e intelectualoide.
Estude, adquira a palavra para dar sabor, para dar, desculpa a expressão, tesão para a tua vida, dar motivação, dar aquele frescor, aquela inspiração, aquele barato, né? Aquela capacidade de se admirar com as experiências da vida. Mas isso só vai acontecendo conforme você tem profundidade para aproveitar a inspiração da palavra, a profundidade do espírito habitar até mesmo aqueles recônditos, aqueles cantinhos mais imundos da tua vida. Tá? Porque aquilo que é imundo para você, que é tóxico para você, ele tem a capacidade de chegar lá e converter aquilo, renovar. Eis que eu faço nova todas as coisas. Por isso que você não deve passar pela vida acabrunhado, com medo, com trauma, aprisionado. Você tem que ter a profundidade, porque é no teu profundo, no teu interior, é lá que dá o embate do teu medo, das tuas limitações, com a graça da misericórdia que você é. É a partir dali que ele quer te transformar, é a partir dali que ele quer quebrar os cômodos interiores para fazer uma nova morada. E aí ele falou, se você aceitar essa minha presença, eu vou fazer uma ceia aí dentro. Quer dizer, o alimento, uma das coisas mais bonitas que tem é você encontrar um amigo e falar, vamos tomar um café? Pô, vamos almoçar junto? Ó, vamos nos encontrar no final de semana, vamos comer uma pizza, vamos numa churrascaria. Né? Semana passada eu fui almoçar com o seu Mário Apone, foi maravilhoso reencontrá-lo depois de meses, né? Poder ali estar de olho no olho ali, celebrar nossa história de amizade de muitos anos e fazer isso em torno da mesa, né? Quer dizer, comendo juntos, que é uma necessidade básica. E a gente tomou, sim, a gente tomou caipirinha, tá? A gente bebeu cerveja, tá? A gente também, ninguém ficou bêbado, ninguém saiu falando besteira. Mas a gente estava celebrando a vida, a amizade, a presença de Deus na minha vida através daquela pessoa e a presença de Deus na vida dele através de mim, porque a gente estava se acolhendo, a gente estava em comunhão, a gente estava celebrando a amizade, a bem-querência, a preocupação um com o outro. Era um dia legal da vida, era aquele dia que o caminho parou numa estação maravilhosa. Depois eu tive outros problemas durante a semana, como qualquer pessoa tem, mas foi legal que no caminho da vida teve um dia que eu pude celebrar a comunhão com o irmão, com o meu próximo, com uma pessoa que nós temos algo em comum. Eu estou falando dele, mas isso diz respeito aos nossos próprios encontros no sábado de manhã. Né? A responsabilidade de partilhar a palavra, nos nutrirmos mutuamente. Né? Eu preparo uma reflexão, vocês respondem com testemunho, e o testemunho de vocês incrementam a minha compreensão da Sagrada Escritura. Né? Isso é caminhar, isso é deixar Deus elevar o seu povo, isso é formar uma comunidade que caminha em frente ao reino de Deus. É abrir o nosso interior à profundidade. Eu e vocês, alguns de vocês eu conheço há 3, 4 anos, alguns eu conheço há mais tempo, né? Eu e o Marco já temos aí quase uns 10 anos, né, Marco? Com a Silvana. Né? Como foi gostoso vocês chegarem e incrementarem a minha vida. Nós não somos mais estranhos uns aos outros. Nós somos companheiros de caminhada. Né? Tem dia que eu estou mais cansado e vocês estão mais dispersos, mais espertos. Tem dia que vocês estão mais fortalecidos e eu estou mais acabrunhado. Tem dia que eu venho com aquele fogo e eu percebo que vocês estão cansados da batalha da semana inteira. Mas nós estamos caminhando junto. Nós não estamos regulando o que a gente tem de melhor. A gente está compartilhando. Né? Então, que fica essa lição hoje. O sinal do reino de Deus, e Jesus está dizendo isso, ele vai passar pela maneira como você se abre a profundidade da sua vida interior. Tá? E não ficar com máscaras. Vocês sabem que na Grécia Antiga o teatro, né? E também em Veneza, isso é muito famoso em Veneza. O teatro na antiguidade eles faziam aquelas máscaras, né? Com uma varinha que cada um colocava. Então o homem fazia papel de mulher, a mulher fazia papel de homem, para dizer que naquela história, naquele enredo, a pessoa estava interpretando um personagem, mas você interpretar um personagem não quer dizer que o personagem represente a sua convicção interior. O artista é uma vocação, né? O ator, a atriz é uma vocação que você consegue dar na sua imagem física, você e nas atitudes segundo um roteiro, você está cumprindo com uma ficção, com uma história, porque você quer passar essa história para as pessoas, mas não quer dizer que você, como ser humano, você tenha na sua personalidade as características da personagem. Você tem que saber separar a ficção da realidade.
Né? Então, a gente não pode, diante do Senhor, a gente não pode ficar com máscaras, né? Dizendo, eu sou perfeito, eu sou bonzinho, eu sou o coordenador porque eu sou o mais capacitado, né? E vocês mesmos usam nos grupos de oração uma expressãozinha que fala assim, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quem são os escolhidos? Geralmente são as pessoas que têm medo, que não sabem falar em público, que têm dificuldade de lidar com a administração, de lidar com o ego, lidar com pessoa. Geralmente são essas pessoas. Se ela é humilde, quer dizer, humilde, se ela se abre, expõe a sua profundidade para a palavra, a experiência fazer o efeito, certamente ela é uma pessoa que vai crescer e vai corresponder à vocação da graça, tá? Agora, quando a pessoa tem aquela vaidade, geralmente é o superficial, né? Porque ele quer ficar na... eu sou o coordenador, como se o simples fato de você ser o coordenador resolvesse os problemas. Não é o seu título, são as suas atitudes que vão resolver o problema. E as atitudes brotam do quê? Do teu interior, daquilo que você se alimentou, da forma de caridade com que você trata as coisas e as pessoas, da forma como humildemente você deixa a ação do Espírito Santo agir em você e coordenar os trabalhos, e indicar as metas, indicar os caminhos, né? E não deixar que a sua vaidade, a sua ambição, a sua suposta inteligência e intelectualidade comece a intoxicar, né, o coletivo, intoxicar a pastoral, porque você quer que prevaleça o seu título. Não é isso, né? Então, deixemos, né, que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, eles nos dê profundidade, né, não superficialidade. Dê a profundidade, porque a gente precisa mudar por inteiro, não só por fora. Se você começar a mudar por dentro, o seu fora vai mostrar isso. E o seu fora, é melhor você investir mais nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas ações. Porque são as suas ações que vão traduzir a sua profundidade, né? Vejam como eles se amam. Jesus vai falar isso para vocês no próximo evangelho, do diácono Márcio, no capítulo 13. É pela maneira como vocês se amam, é pela maneira como vocês acolhem as pessoas, sejam elas quem forem, né, com as suas limitações e profundidades e virtudes, é pela maneira como vocês se comprometem com os outros, que saberão que vocês são discípulos de Jesus e filhos de Deus. Profundidade, palavra fecundada, palavra realizando a sua vocação suprema, que é modificar o nosso interior e ajudar a gente a melhorar a qualidade da nossa caminhada. O reino está garantido. Cuidado para não pegar atalho e parar em lugar errado. É melhor você seguir, né, com a instrução da palavra, seguir o itinerário que foi oferecido. Um beijo no coração de cada um, abram os microfones e podem metralhar de perguntas. Ô, Cláudio, eu quero agradecer, desculpe, as suas palavras afetuosas aí, e também compartilhar com a Helena, que está aqui presente no grupo, o doutor Ricardo, o seu Luiz, a dona Ana, que vem lá daquele tempo do meu início, lá nas aulas da Cúria. Isso foi em 2016. Então, eu quero agradecer e transmitir também essa mesma afetuosidade a esses companheiros que estamos juntos até agora. Eu disse, Marco, obrigado, viu? Um beijão para você. Eu disse isso porque agora a última leva aí que eu pedi para vocês incluírem, Nilson e os demais, né? Eles são um grupo da Cúria que eles já estão há muitos anos. O Marco é um pouquinho mais novo, mas a turma dele são pessoas que já vinha trabalhando com eles há 10 anos, né? Desde 2010. Então já é um pessoal que eles estão bem... Estudavam de quinta-feira à tarde, né? Vocês provavelmente nunca se encontraram lá, porque vocês eram da terça-noite, né? Mas é um grupo de pessoas muito queridas, que eu tenho um carinho muito grande. Eu né? disse também, tá? Então, são várias pessoas que eles já vêm do estudo de teologia para leigos já e me conhecem há muito tempo. Então, fico muito feliz de poder mesclar essas gerações e saber que eles estão perseverando também, né? Parabéns para todos vocês. Como eu estou falando do celular, que o meu computador pifou, então não aparecem todos na tela. Só aparecem 5 pessoas de cada vez, né? E são geralmente os 5 primeiros. Então eu só vejo a quantidade em número aqui. Eu não sei exatamente quem está participando, mas seja você quem for, com a experiência de vida que a gente tem em comum, fica aí o meu abraço, um beijo carinhoso para você, saúde e paz. Perguntas? O Lucas tinha levantado a mão, acho que você não conseguiu ver, né, Cláudio?
Não, porque o Lucas só está aparecendo, para mim, ele só está aparecendo na foto, a foto É. dele. Vocês estão aparecendo o cenário onde vocês estão, a casa de vocês. O Lucas só está aparecendo a foto, então eu não vejo se ele está sinalizando. É que eu tô no Agora ele serviço. apareceu. Eu tô no, não, mas tem essa mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Olha na tela, aí tem uma mãozinha. Para mim, agora apareceu. É. Vai lá. Não, na verdade, era um complemento quando você estava falando do sentido, né, da caminhada. Existe uma frasezinha, eu vou compartilhar, eu acredito até que vocês já devam ter ouvido também, que o pessoal usa aquele exemplo do coelho da Alice do País da Alice das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas. Ele fala, a Sim. gente tem que saber para onde a gente vai. Se a gente não for, qualquer caminho serve. Então a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça qual a direção que a gente procura o quê? Nós procuramos nos alimentar a palavra para poder ser a palavra viva, o exemplo de Cristo, ou como ele faria fazermos igual. Então a gente tem que ter isso muito claro e buscar no caminho correto, né? Não sair por aí procurando em outras estradas, né? A estrada ela tem que ser reta e com o sentido claro, né? Essa que era eu queria compartilhar com vocês nesse momento. E, claro, agradecer imensamente. É um prazer enorme poder compartilhar desse momento com vocês. Muito obrigado pelo convite. A minha esposa Ana também gostaria, hoje ela não pôde estar, mas espero que no próximo sábado nós estejamos todos juntos. Eu quero falar para vocês, até porque o Lucas chegou hoje no grupo, né? E ele se manifestou. Ele acaba representando, para mim, né? Vocês não sabem dessa história, mas para mim ele acaba ficando simbólico, porque o que aconteceu? Ele era um rapaz do primeiro ano, do ano passado, né? E o ano passado nós tínhamos 3 turmas de primeiro ano na escola, e o curso só durou um mês. Durou um mês. Então, quer dizer, essas pessoas do primeiro ano, eles não conseguiram ter uma visão completa da escola, do curso de teologia, e por coincidência, calhou de nas 3 turmas, né? Calhou que só eu estava dando aula para eles. Então eles ficaram, provavelmente, foram 5 semanas, eles ficaram com uma ideia só minha de teologia. Então provavelmente eles não conhecem o Fábio, eles não conhecem o Mário Apone, não conhece o Diácono Márcio, os outros professores, Paulo Gossi, que davam aula lá. Né? E foi até um erro da minha parte, logo depois eu saí da Cúria também, né, o que dificultou mais ainda. E eu fico muito triste, porque eu acho que eu deveria ter me mobilizado para ter incluído essas outras 3 turmas nesse grupo de vocês. Né? E eu vou tentar resgatar isso. Né? Não, agora a minha parte está acabando, mas eu vou tentar resgatar isso para o curso de João, né, com o Nilson, que é o coordenador aí do grupo, né, nesse sentido de trazer as pessoas, porque eu acho que é importante manter o espaço. Eu não sei como está a consciência de vocês em relação a ele, ao espaço. Né? Mas esse grupo que vocês têm, que é o curso de teologia, né, ele acabou virando um espaço amplo, porque englobou as outras turmas que estavam lá na escola. Ele acabou virando uma alternativa para o curso oficial da Cúria, né, que eu estou sabendo que a Cúria está fazendo aulas de terça-feira à noite. Né? Enfim, então lá é o curso oficial. E o de vocês acabou virando um curso alternativo. Mas não quer dizer que ele não é oficial, tá? Porque vocês estão usando expediente de professores de teologia, de teólogos, tá? Então, assim, não fiquem pensando que é uma coisa menor, não. A gente não quer ter competitividade. A princípio, a gente tem um horário alternativo, né? Porque eles fecharam o tempo deles lá na terça-feira à noite. E muita gente não pode se debruçar na terça-feira à noite. Então, a gente não tem vínculo, eu posso falar agora isso com toda a tranquilidade do mundo, a gente não tem mais vínculo com a Cúria, com a Mitra, tá? Mas não quer dizer que esses sábado de manhã que eles não tenham peso, não. Pelo contrário, eu chancelo, da minha parte, eu legitimo, que eu acho um excelente exercício de evangelização, de promoção da teologia, e eu acho que vale a pena as pessoas. E a gente também não está cobrando nada, a gente não está exigindo nada de ninguém, a gente está aí meditando a palavra, tá? Então, deem valor, né? Tenham um carinho aí, tenham uma oração voltada para a manutenção, para a perseverança do grupo, porque eu acredito que é um espaço muito importante.
tá? E eu estou me sentindo muito livre aqui, porque antes que eu tinha que dar aula, eu tinha que ainda ficar, né, resguardando o nome da cura, com as dificuldades que ela tinha, as limitações que ela tinha, e agora eu não tenho mais isso. Então agora eu fico muito mais à vontade para falar, porque eu sei que eu não preciso mais ter o respaldo da Mitre e ficar parando alguns buracos que aconteciam lá em termos organizacionais, tá? Então, rezem aí para a gente continuar esse espaço de sábado de manhã, que eu acho ele muito importante, muito válido, ainda com a contribuição lá do Fábio, do Diácono Márcio, do seu Mário Apone e outros que ainda podem aparecer na caminhada. Inclusive, Cláudio, aproveitando a deixa que você deu, a gente vai finalizar agora com o Diácono Márcio, mas já estamos programando para o segundo semestre. Se alguém quiser sugerir tema, se alguém quiser sugerir algum palestrante, a gente está aqui abertos a ouvir todo mundo, tá? O Cláudio falou que eu sou coordenador. Não, eu só procuro organizar as coisas. Na verdade, todos são coordenadores, todos são contribuintes, né? Então, quem quiser contribuir com alguma sugestão de algum tema, já tinham sugerido para o professor Fábio dar continuidade em Atos dos Apóstolos, enfim, já tem algumas sugestões. Vamos só alinhar tudo isso para ter um cronograma como a gente teve nesse primeiro semestre aqui, tá bem? Eu falei coordenador, né, no sentido de organizador mesmo, né? Tem alguém despedindo ali. Mas nesse sentido eu quero Você até bateu muito agradecer nos ao Nilson. coordenadores hoje, então eu já fiquei meio... Eu agradeço o Nilson porque, assim, uma pessoa tinha que se responsabilizar, né? E aí o Nilson tem feito isso com muito carinho, com muita competência, né? E é muito bom isso, porque se não fosse também seu empenho, né, Nilson, ia ficar meio difícil. Eu não domino muito essas linguagens tecnológicas, essa coisa, confesso também não tenho muita paciência para essas coisas, né? Enfim, mas, assim, o que você faz está revertendo no bem de muita gente aí. Obrigado, viu? Obrigado também. Okay. Marivone e Bernadette, hoje quietinhas? Hoje eu estou de boa, viu? Tranquilo. Obrigada pelo encontro, obrigada a todos pela companhia, como sempre, excelente, mas muito bem entendido. Estou muito feliz e satisfeita hoje. Hoje eu estou ouvindo mais e meditando. É muito bom, né? Essas aulas para nós, aos sábados de manhã, né? E é o que o Cláudio falou, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A gente, já que estamos disponíveis a ler, a pensar, a conversar sobre a palavra, né, de Deus, aí isso exige muito da gente no nosso dia a dia. E eu tenho pensado muito, eu estou me policiando muito, muito, porque às vezes eu tenho alguns deslizes, né? Posso até não falar, mas às vezes vem no pensamento, que eu acho que aí é pior ainda, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não sabe o que eu estou pensando, né? Aí eu estou me policiando bastante, porque essa questão da misericórdia é isso aí, né? Perceber que eu já estou entendendo um pouquinho mais, né? Não quer dizer porque eu estou estudando eu sei muita coisa, mas no dia a dia eu preciso ter mais misericórdia, né? Até com pessoas assim bem próximas da gente, não é nem estranhos, né? Que às vezes aquela pessoa, aquela atitude da pessoa, né? É um pedido de socorro, na verdade, né? Que como eu estou entendendo melhor, então eu tenho que ter a misericórdia de perceber que essa pessoa ela está precisando de uma ajuda, né? Que aquele ato talvez seja um pedido de ajuda e que eu posso, né, com o entendimento da palavra, pedindo, lógico, né, que o Espírito Santo me ilumine e que eu consiga penetrar não na mente, mas conversar com essa pessoa de uma maneira que ela entenda que aquilo não é bom para ela, não é bom
para ninguém, né? Porque se não é bom para a gente, não vai ser bom para ninguém, né? Que está à nossa volta. E aí eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre mim mesma, né? As minhas atitudes, meus pensamentos. E é isso. E eu acho que as bem-aventuranças, ela traz muito isso, né? Esse ensinamento. E é isso, eu tô procurando aprender, né? Para poder, no momento certo, que se eu tiver, né, a iluminação do Espírito Santo, que eu tenha a palavra certa para falar para as pessoas, seja, né, uma pessoa próxima ou não, né? E é isso, e muito obrigada, Cláudia. Suas aulas parecem palestra, não parece aulas, né? E, na verdade, eu sinto assim como se eu estivesse assistindo uma palestra. Muito obrigada. E muito obrigada a todas as companhias, né, que a gente tem aí no sábado e no dia a dia. Que Deus ilumine a todos nós, né, nesse momento que a gente precisar, né, ajudar alguém que também nos ajude, né, na nossa caminhada. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Bernadette. Então, gente, eu queria pedir para vocês, então. Não, Cláudio, também porque... Fala. Peraí. Deixa aí. Agora que apareceu o Ademir aqui, que eu consegui ver o Ademir. E Ademir, meu amigo. Oba, tudo bom? Beleza. A Lene está aqui do meu lado também. É que só agora apareceu a imagem sua aí. Vai subindo às vezes a imagem, né? Vai vendo. Alguns vão saindo e vai aparecendo. É isso aí. Saudade. Também. Pô, não vejo a hora de encontrar vocês pessoalmente pra gente tocar um dedo de prosa. Bem legal. Isso. Então, caso alguém não tenha, né? Porque também já está se aproximando o meio-dia aqui, né? Acho que seria melhor a gente parar por aqui. A semana que vem eu tenho mais um encontro com vocês, né? Eu vou finalizar e arrematar o Evangelho. Então, eu quero desejar para todos um ótimo final de semana, uma excelente semana para cada um. Continuem se protegendo, se precavendo, né? E isso aí, gente. Não deixem a palavra passar em vão no coração de cada um de vocês. Tenha a coragem, a ousadia dos santos de colocar em prática, porque é uma coisa que dá muito sentido para a vida da gente, né? Mesmo que às vezes a vida coloque a gente em situações adversas, né? E a gente fica meio para baixo, porque tem hora que a gente cansa também, tem horas que a gente fica meio desorientado, mas aí é uma questão de cochilar no canto, dormir um pouquinho, tentar recobrar um pouquinho de força e deixar que a palavra tem força suficiente para reerguer a gente, tá? Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus, viu? Obrigado. Obrigada para todos. Obrigado. Um abraço. Beijo, um abraço para Se alguém todos. tiver alguma informação, escreve. Tá? Beijão. Valeu, Claudio. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Nilson. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado.